Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às nossas aulas, nosso conteúdo hoje a gente vai corrigir as atividades que foram passadas nas semanas anteriores, certo? Então, peguem um livro de filosofia, abram um livro de filosofia na página 50, que a gente vai começar a corrigir essas atividades, certo? Então, pegue o livro, lápis, caneta, caderno, caso queiram fazer alguma anotação, certo? Então, nesse momento, na página 50, vocês vão pegar aí a primeira questão, relembrar conceitos. Então, na primeira questão diz o seguinte: na produção social que os homens realizam, eles entram em uma determinada relação indispensáveis e independentes da sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento de suas forças materiais de produção. A totalidade das relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento social sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Então, aí vocês estão vendo aí um prefácio de uma crítica de economia política feita por Karl Marx. Então, para o autor, a relação entre a economia política estabelecida no sistema capitalista fez com que, lógico, com que o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. Por quê? Porque quando ele fala aqui na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações, lógico que vão ser essas relações indispensáveis e independentes da sua vontade. E essas produções, elas vão ser correspondentes tanto às forças materiais como às próprias forças de produção. Então, o proletariado, ele faz com que seja contemplado pelo processo de mais-valia. Então, vocês vão, lógico, colocar aí a letra A. Na segunda questão, diz o seguinte: compare e explicite as duas concepções de história, uma de Augusto Comte e outra de Karl Marx e Friedrich Engels. A história da civilização nada mais é do que a continuação e o complemento indispensável da história natural do homem. Isso, Augusto Comte. E a diferença das duas concepções de história. Agora eu vou falar de Karl Marx. A história de todas as sociedades que existiram até hoje nos nossos dias tem sido a história de lutas e classes. Então, aqui foram dois tipos de concepções que eles fizeram. Então, vocês vão comparar e explicitar essas duas concepções em forma de resumo. Na terceira questão, observe as charges abaixo e relacione-as com o modo de produção capitalista, que, segundo Marx, transforma o ser humano em mercadoria. Então, vocês vão observar essa imagem bem aí, onde diz assim, fábrica de shampoo. Primeiro momento, enxaguar e encher a garrafa. Segundo momento, tampar. E terceiro momento, repetir a ação. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão relacionar essa forma de produção capitalista segundo Marx, e transformando o ser humano em mercadoria. Então, vocês iriam fazer uma comparação dessa máquina aí, das formas de como essa máquina está trabalhando, com a forma do ser humano dentro da sociedade capitalista. Como seria uma produção capitalista? E na quarta questão, a gente tem: no trecho a seguir, Comte se opõe a que tipo de concepção ou pensamento? Então, vocês vão dizer qual é o tipo de concepção ou pensamento que ele se opõe, a partir do momento que ele fala. O caráter principal da filosofia positiva consiste em considerar todos os fenômenos como submetidos às leis naturais invariáveis, cuja descoberta precisa ser a redução ou o menor número possível de finalidades de todos os nossos esforços, tendo como absolutamente inacessível e vazio de sentido para a nós a busca do que chamaste de causa. Então, quando ele falou aqui de Comte, o lema dele é idealizado na expressão ordem e progresso. Ou seja, tanto para o idealizador como para a forma de vivência, a sociedade deve progredir de maneira ordenada, isto é, deve avançar obedecendo às leis sociais. Então, a que tipo de concepção ou pensamento esse trecho impõe? Então, vocês vão ler, vão olhar lá o capítulo, vão dar uma lida no capítulo e vão fazer a relação a que tipo de concepção esse trecho está se opondo.
Na quinta questão, diz o seguinte: as palavras abaixo são do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, forte crítico do modo de produção capitalista. Então, relacione as filosofias de Karl Marx. Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o cumprem. Então, essa é uma das relações da filosofia. Agora a gente vai para a próxima. Na sexta questão, é para você argumentar quando diz o seguinte: identifique o problema deste raciocínio. Meu time tem os melhores jogadores de cada posição. Logo, meu time é o melhor. Então, vocês vão identificar o problema desse raciocínio. Quando eu falo, meu time tem o melhor jogador em cada posição. Quando eu falo meu time, então, é algo que eu tenho e que se destaca diante dos outros times. Então, logo, seria o meu time o melhor, porque ele está se destacando entre as demais times. Sétima questão. Explique o argumento de Hume na passagem a seguir. Vocês vão explicar, vão ler esse argumento aí e vão explicar o que esse argumento quer dizer com as palavras de vocês, certo?